A paz, amados irmãos, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos, hoje ainda num culto nos lares, né? Mas se Deus quiser, muito em breve estaremos no culto presencial. Eu vou começar lendo o Salmo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade. Tu as confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono, de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tuas amaninas. Calcastes a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço. Dispersastes os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Amém. Obrigado, Edna, por compartilhar conosco a leitura da palavra do Senhor, iniciando esse culto já lendo a palavra do Senhor em adoração ao nosso Deus. Por isso, vamos agora orar nesse momento de adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, Senhor, obrigado, ó Deus, por este dia, por este momento de culto, ó Pai, porque nós estamos reunidos, ó Deus, ainda não estamos fisicamente juntos, ó Pai, na nossa igreja, que está ali no seu processo final de reforma, mas nós estamos, ó Pai, unidos em oração, pela fé, como corpo de Cristo. Ó Pai, estamos juntos para te adorar neste dia, para te louvar. Por isso, ó Pai, recebe o nosso culto, a nossa adoração, os nossos cânticos, ouve, ó Pai, a nossa oração, o Senhor que é um Deus que ouve e que responde, ó Pai. Recebe, ó Deus, cada ato, cada momento deste culto, ó Pai, um culto ainda mais especial, onde nós celebramos, ó Pai, a ceia do nosso Senhor, teu Filho, Jesus Cristo. Recebe, ó Pai, este culto e fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos agora ouvir as nossas crianças louvando a Deus, cantando ao nosso Pai. Tão certo como eu te
Este agora é o momento de intercessão. É o momento onde nós colocamos diante do nosso Deus alguns motivos de oração, e você também pode aproveitar agora, se você desejar, escreva aqui no nosso chat o seu motivo de oração, para que a gente possa, ao término deste culto, a nossa igreja esteja orando pelo seu pedido de oração. E durante também essa oração, se você desejar, ore comigo, colocando o seu motivo, o seu pedido de oração também diante de Deus. Vamos orar, vamos interceder e suplicar ao nosso Pai. Oremos. Ó Deus querido, neste momento de culto a Ti, ó Pai, nós queremos também interceder, ó Pai, por tantas situações, suplicando a Ti, ó Pai, humildemente, para que o Senhor venha nos ajudar, para que o Senhor venha ajudar aqueles que estão com alguma dificuldade, que estão necessitando de Ti, Senhor, do Teu cuidado, do Teu agir. Ó Pai, coloco diante do Senhor aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, ó Pai. Já coloco também a vida do seu José Onofre, que o Senhor possa restaurar a saúde dele, ó Pai. Cuida dele, Senhor. Até onde nós temos, ó Pai, notícia, ele ainda se encontra internado. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa restaurar a saúde desse nosso irmão, para que ele possa voltar para casa e ficar bem, viver bem todos os seus dias, ó Pai. Esteja com ele, cuidando, ó Pai, curando ele, Pai, no nome de Jesus Cristo. Coloco também diante do Senhor tantos outros irmãos que estão internados, ó Pai, que estão sofrendo, outros que estão aguardando, ó Pai, por uma cirurgia, por um tratamento, Senhor. Ó Pai, abra as condições para que essas pessoas possam fazer os seus procedimentos, ó Pai, de saúde. Cura, ó Pai, aqueles que necessitam da Tua cura, Senhor. Opera milagres. Ó Deus, aqueles que estão desenganados pelos médicos. Ó Pai, o Senhor que é o médico dos médicos, opera o Teu milagre, Senhor. Restaura a nossa saúde, a saúde daqueles que estão enfrentando dificuldades, que estão enfermos. Restaura, Pai, restaura a saúde, Senhor. Coloca a Tua mão sobre cada enfermo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Peço também, ó Deus, que o Senhor venha derramar a Tua paz sobre as famílias, sobre os lares que vêm enfrentando adversidades. Coloca, ó Pai, a Tua paz, a Tua presença sobre esses lares, ó Pai, produzindo transformação. Derrama perdão, ó Pai, sobre os lares, sobre as pessoas, ó Pai, que os irmãos possam se perdoar. Não só os irmãos ali, ó Pai, de sangue, mas também os irmãos na fé. Que um possa perdoar o outro, que de repente possa ter feito algo, mas que possa ali perdoar, Senhor. Ó Deus, esteja com aqueles que estão procurando por trabalho. Ajude-os, ó Pai, não deixe que nada venha faltar dentro de suas casas, ó Pai, e que tenham condições, ó Pai, de estar trabalhando. Ajude-os, direcione-os, ó Pai, para que eles possam encontrar tão logo uma nova oportunidade de emprego, Senhor. Aqueles que estão trabalhando para que eles possam, Senhor, crescer, se desenvolver profissionalmente, ó Pai. Ajude, ó Pai, com cursos, ó Pai, de cursos profissionais, ó Deus, de aperfeiçoamento, ó Deus, com graduações, com pós-graduações. Dê essas condições, ó Pai, para que as pessoas possam crescer e se desenvolver cada vez mais. Esteja, ó Pai, também ali com a nossa igreja, que está nesse período aí de reforma, já está terminando, ó Pai. Te louvamos por toda a provisão, ó Deus, que o Senhor tem nos enviado, ó Pai. Ó Deus, como o Senhor tem nos surpreendido, ó Pai. Como o Senhor tem nos surpreendido, ó Deus. O que cabe a nós é Te agradecer, ó Pai. Te agradecer por toda a provisão, por todo o cuidado, Senhor, em sabermos que tão logo poderemos retornar ali presencialmente em nossa igreja, totalmente reformada, graças à Tua provisão, Senhor. O Senhor tem tocado irmãos e irmãs que tem nos abençoado, ó Pai. Além dos próprios membros da nossa igreja, outros tantos têm nos abençoado. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, ó Pai, ajudando-os também, Senhor. Abençoe a cada um que tem ali, ó Pai, contribuído, que tem orado, que tem ajudado, ó Pai, contribuído, ó Deus, com a sua mão de obra, contribuído, ó Deus, financeiramente, que tenha, ó Deus, contribuído, ó Pai, com orações. Esteja com cada um dessas pessoas e os ajude também, ó Pai.
Ora, Deus, agradecido por tudo, ó Deus, intercedendo, colocando diante do Senhor cada pedido, ó Pai, e confiando no teu cuidado, Senhor. Eu oro, ó Deus, agradecido, ó Pai, por tudo, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Depois de orarmos, vamos louvar ao nosso Deus através dos cânticos. Em meu coração
Vamos agora meditar na palavra do Senhor, vamos ler a palavra do Senhor e antes vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito do nosso Deus. Feche seus olhos, oremos. Querido Deus, nosso Pai, ó Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este culto, por esse momento agora, Pai, onde nós iremos ler a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, oramos a Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha, ó Pai, nos preparar, venha nos ajudar no entendimento, na compreensão, na aplicação da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, um solo fértil em nossos corações, em nossa mente, e assim produzir grandes frutos e que possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então para a leitura da palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 18, de 30 a 40. Vamos para a leitura. 1 Reis 18, de 30 a 40. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. Palavras do nosso Senhor. Graças a Deus pela leitura de sua palavra, uma grande oportunidade sempre de podermos ler. Temos que agradecer pela palavra do Senhor estar conosco e assim podemos ler. Como nós vimos no último domingo, onde nós estamos aí estudando sobre Elias, estamos meditando, pregando, falando nessa série sobre a vida de Elias. No último domingo, Baal não pôde responder à oração dos seus profetas, ou melhor, Baal não foi capaz de responder às orações. Seus servos ali, os profetas de Baal, oraram, clamaram ao Deus Baal de manhã até a tarde, com orações, gritos, danças, sacrifícios, e nada se ouviu, nenhum som. Baal não é capaz de responder a qualquer oração. E Elias provou e demonstrou ao povo que estava ali cheio de dúvida, que não sabia qual Deus escolher, a qual Deus servir. Elias, de prontidão, já naquele primeiro momento, mostrou que Baal não era Deus. E agora chegou a vez de Elias
Então, no primeiro momento, foi a vez dos profetas de Baal, e agora chega a vez de Elias provar ali, mostrar quem é o verdadeiro Deus. E Elias ora ao Deus vivo de Israel e convida o povo para verem de perto. E não só para verem, para observarem, mas para que eles pudessem sentir o agir de Deus. O convite de Elias era para que eles retornassem a Deus. Com a presença ali do povo, Elias reconstrói o altar que estava danificado. Ali ele está demonstrando uma clara demonstração de que o povo, como é que eles estavam, a situação real, espiritual do povo de Israel. Eles estavam espiritualmente destruídos, em ruínas, derrubados por outros deuses. O povo estava ali com o seu coração em ruínas. O local de adoração estava derrubado. Elias então pega 12 pedras, apontando exatamente para as 12 tribos de Israel, e reconstrói o altar que estava em ruínas. E ao juntar essas 12 pedras, uma clara demonstração sinalizando que o povo de Israel, as 12 tribos, pertencem ao Deus vivo e verdadeiro. Elias está ali juntando as 12 tribos, juntando o povo do Senhor, mostrando, olha, vocês têm que estar aqui, próximos do Senhor, vocês pertencem ao Deus vivo e verdadeiro. Aquela nação que estava dividida, que estava em ruínas, Elias quer que todos voltem para Deus, que se coloquem novamente no Senhor, coloquem a fé no Deus de Israel, que voltem à adoração ao verdadeiro Deus. Aquele altar foi reconstruído em nome do Senhor. Após todo o altar ser reconstruído e preparado, vem a oração de Elias. Uma oração simples, muito diferente daquilo que os profetas de Baal fizeram desde a manhã até a tarde, onde ficaram ali orando, clamando, fazendo diversos rituais que duraram ali cerca de 6 horas e Baal não foi capaz de responder nada. A oração de Elias está lá nos versos 36 e 37. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para si. Uma oração rápida. Nessa leitura aqui mesmo que eu fiz, não levou que 1 minuto. Uma oração rápida, comparado a tudo aquilo que os profetas de Baal fizeram. E Baal não respondeu. A oração de Elias foi uma oração rápida, mas uma oração sincera. Uma oração feita a um Deus que ouve e que responde. Uma oração curta, mas uma oração poderosa, não pela oração em si mesmo, mas porque ela foi dirigida a um Deus poderoso. Quando nós colocamos a nossa oração no lugar certo diante de Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele responde. O poder não está na palavra, mas sim naquele que ouve, naquele que responde, no Deus poderoso ao qual nós servimos. É interessante que há ali um grande contraste nesses dois episódios. De um lado, os 450 profetas invocando ao Deus Baal, montando ali um grande culto cheio de ações que possivelmente brilhavam aos olhos do povo, cheio de movimentos, e aqueles que estavam assistindo já estavam acostumados, infelizmente, com aquele culto a Baal, então deviam estar ali com os olhos arregalados, com os olhos cheios de orgulho, brilhando, assistindo, presenciando aquele culto, um culto longo, como eu disse, com cerca de 6 horas de duração, uma ênfase no êxtase religioso de seus participantes, cantos, danças, gritos, alto flagelo, cortes, os profetas se cortando, se sacrificando ali.
Mas tudo aquilo, tudo em vão. Ou melhor, tudo vazio. Feito por pessoas vazias para um Deus vazio, ineficaz e inexistente. De nada adiantava tudo aquilo, de nada adiantava a euforia, de nada adiantava o êxtase. Por quê? Pessoas vazias fazendo aquilo para um Deus vazio, inexistente. O contraste está exatamente aí, porque do outro lado existe apenas um profeta, Elias, o qual chamou o povo para perto dele e, consequentemente, para perto do Senhor. E ali adorou ao Deus verdadeiro, e tudo feito de forma simples. Elias ofereceu um sacrifício adequado em um altar adequado, feito de forma adequada, sem buscar euforia, sem buscar êxtase alguma, apenas a fé. Elias utiliza apenas a oração e a fé no Deus vivo e verdadeiro. E foi a fé. Exatamente isso que conduziu Elias, porque aquilo que ele propôs era extremamente arriscado, desafiando os 450 profetas de Baal. Como eu disse no outro domingo, aquele que perdesse, a morte era certa. Por isso era arriscado, mas Elias agiu com fé, porque sabia o Deus que ele servia. E ele iniciou pela fé aquele momento e orou ao Senhor. E em seguida veio então a prova, o momento ali de comprovar a todos quem era o Deus verdadeiro. Elias já havia derrotado Baal e seus profetas, não conseguiram fazer queimar ali o sacrifício. Agora era a hora de mostrar quem era o verdadeiro Deus, aquele que mandaria fogo dos céus e queimaria o sacrifício sobre o altar. E Elias, ele decide aumentar o grau de dificuldade, encharcando completamente o altar com água, porque daquela forma nenhum truque ou mágica seria capaz de queimar o altar. Ninguém poderia dizer que aquilo não foi a ação de Deus, que não foi um milagre. Ninguém poderia dizer que Elias trapaceou, porque naquelas condições, com o altar extremamente encharcado, molhado, somente Deus seria capaz de enviar um fogo para aquele altar. Eu me lembro, em um acampamento de jovens que eu participei, que eu fui de nossa igreja, eu ainda era adolescente, e nesse acampamento, num sábado à noite, nós lemos essa mesma passagem que nós estamos hoje meditando aqui na Bíblia. Essa mesma passagem foi lida naquele sábado à noite, neste acampamento. Era um sítio bem amplo, nós estávamos ao redor de uma grande pilha de madeiras. Eu gosto sempre de observar muito as coisas, e naquele dia, durante o dia, eu vi ali os monitores montando, colocando ali as madeiras para armar uma fogueira. Então, conforme eles foram montando, já pude perceber que era ali que seria uma fogueira. Pensei, olha, vai ser um culto ao redor da fogueira, mas tinha algo que eles estavam montando. Colocaram um cabo de aço na ponta de uma árvore, foi esticada até aquela pilha de madeiras. Um cabo de aço com um balde, uma bacia, alguma coisa eles colocaram ali no alto de uma árvore, esticado até aquela fogueira. E então, naquela noite, naquele sábado à noite, durante a leitura bíblica, que estava ali sendo muito bem contada e explicada ali por um dos monitores, eu não me lembro agora se era algum pastor, algum presbítero, de verdade eu não lembro, foi na minha adolescência isso, mas no momento em que foi lido essa parte da Bíblia, da palavra aqui do Senhor, quando Deus envia o fogo do céu para queimar aquele altar, o sacrifício, naquele mesmo momento, desceu então um balde ou uma bacia com fogo. Estava de noite, então não dava para ver o cabo de aço, mas eu lembro da cena, descendo fogo como se fosse do céu até aquela fogueira, e aquela fogueira começou a pegar fogo. Descendo ali pela árvore, via cabo de aço, e aquela fogueira foi se acendendo completamente. E não só eu, mas todos ali ficaram extremamente admirados, por mais que eu já imaginava o que iria acontecer, mas na escuridão da noite só víamos o fogo descendo e acendendo a fogueira. Eu pude, naquele momento, em proporções muito menores,
ver um pouco daquilo que todo o povo viu lá junto de Elias. Logicamente não dá para comparar, mas a forma como os organizadores montaram aquela cena ficou até hoje em minha cabeça. Eu lembro exatamente de tudo o que aconteceu. Por isso eu consigo imaginar um pouquinho do que aconteceu lá no Monte Carmelo. Aquele efeito me impactou, mas com Elias não houve efeito nenhum. Não houve nenhum cabo de aço, nada. Com Elias, depois dele orar, clamando a Deus, foi apenas o poder de Deus operando naquele monte, enviando do céu fogo para queimar aquele altar. E exatamente para não parecer que foi armado é que Elias aumenta o grau de dificuldade. As pessoas viram ali os seus ajudantes carregando baldes e baldes de água, molhando todo o altar, todo o sacrifício. E depois dessa oração aconteceu. O fogo único e verdadeiro de Deus desceu do céu e consumiu tudo o que estava naquele altar, não sobrando nada. Conforme nós vimos no relato, foi queimando o sacrifício, as pedras, o altar, secou completamente toda a água que estava ali ao redor daquele sacrifício, daquele altar. Poder de Deus, somente poder de Deus. E ali, somente Deus pode provar a sua existência. Elias, ele apenas ajudou a provar que Baal não era Deus, mas foi o próprio Deus que se revelou a todos naquele local através do seu fogo. Nós podemos ver Deus se manifestando em outros momentos no Antigo Testamento mesmo através do fogo. Ele se colocando diante do povo, se apresentando, indo ao povo, ao seu povo, utilizando o fogo. E ali foi mais um momento, o seu poder vindo através do fogo. Mas é Deus quem faz, é Deus quem mostra. E é exatamente assim que Deus faz. É Ele que se revela. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos chama. É Ele que se revela ao incrédulo. Por mais que nós tentamos falar e provar a existência de Deus, o ato de acreditar em Deus, no Deus da Bíblia, no Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse ato de crer verdadeiramente é uma questão espiritual. E é por isso que somente Deus é capaz de mudar a mente e o coração daquele que não crê. Cabe a nós falar, cabe a nós anunciar, mas quem muda o coração é Deus. É o seu agir. No Monte Carmelo, Elias, ele ofereceu um sacrifício pelos pecados de Israel e Deus aceitou aquele sacrifício, queimando por completo com seu fogo. E da mesma forma, os pecadores são transformados pelo fogo do Espírito Santo quando aceitam ali a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ouvem o chamado do Senhor, quando se arrependem dos seus pecados. Então o fogo consumidor do Senhor queima esses pecados que nossos pecados que foram pregados naquela cruz de Cristo, e hoje nós somos libertos da escravidão do pecado. Percebem que é sempre a ação de Deus em nosso favor, é sempre Ele que vem sobre nós, que nos perdoa, que nos redime, que nos salva. Deus agiu e mandou fogo do céu. E aquele fogo não era simplesmente um sinal do seu poder, mas um ato de sua graça que trouxe a regeneração ao povo de Deus, a Israel. Essa foi a oração de Elias naquele monte, pedindo para que Deus convertesse o coração de Israel, do povo, para que eles voltassem para Deus. Verso 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e está trazendo este povo de volta para ti. É Deus agindo. Elias, ele foi o instrumento para orar pelo povo, para chamar a atenção do povo, para anunciar quem era o verdadeiro Deus, mas toda a obra foi feita pelo próprio Deus.
É assim que nós devemos agir. Anunciar o reino de Deus, falar do seu amor, falar a tantos quanto nós conseguirmos falar sobre o amor de Deus derramado em nosso favor através de Jesus Cristo. Orar pela conversão do povo, do nosso povo. E além de orar, devemos agir. Começando sempre pela oração. Pois somente o fogo do Espírito Santo pode mudar a mente e o coração do pecador. Da mesma forma como aconteceu conosco, quando Deus nos chamou e o teu fogo veio modificando nossa mente, nosso coração. É por isso que cabe a nós falar e orar, orar e falar. Isso é o que cabe a nós. E a Deus, pelo seu Espírito, fica a conversão. O transformar cabe a Deus, a nós cabe falar, orar. E Elias, ele não fica escondido. Elias, ele não ficou parado olhando ali toda a idolatria e rebeldia do povo. Ele não ficou indiferente com o que acontecia. Deus, ele chama Elias e Elias responde indo, sendo obediente ao Senhor. Ele foi aonde Deus o mandou ir. Elias, ele denunciou para o próprio povo, para o rei, a idolatria ao qual eles estavam seguindo, cumprindo, fazendo. Ele chamou a atenção do povo, levou todos até aquele monte, chamando a atenção, e levou todos a olharem novamente para Deus. E orou ao Senhor. Todo esse movimento de Elias, guiado e orientado por Deus, fez com que o povo pudesse voltar os seus olhos para o verdadeiro Deus. Eles estavam ali enganados pela idolatria. Elias os chama para voltarem os olhos, o olhar para o verdadeiro Deus. Elias orou e Deus provou a sua existência. Precisamos, meus irmãos, precisamos orar mais e mais. Por isso, ore por aquela pessoa que você ama. Ore por um familiar que ainda não tem a Deus como seu único Deus. Ore por um amigo, ore por um conhecido, pelas pessoas que trabalham contigo, pelos seus vizinhos. Ore a Deus para que Deus se revele para eles. Ore a Deus para que Deus possa usar a sua vida como um canal dessa comunicação, indo falar de Deus sobre ele. Ore a Deus. E também para que Deus converta o coração dessas pessoas, para que Deus se apresente. Ore para que o fogo consumidor do Espírito Santo alcance essas pessoas. Foi isso que Elias fez. Orou, clamou ao Senhor. E assim como Elias orou para que ele se revelasse e o povo pudesse saber que Deus é o verdadeiro Deus e que estava trazendo de volta esse povo para si, você pode orar também. Ore ao seu Deus. Ele é o mesmo Deus de Elias. É o mesmo Deus que Elias orou e trouxe o povo de volta para Deus. Por isso ore. Ore também para esse mesmo Deus, um Deus que é vivo, um Deus que ouve as nossas orações e ama quando oramos e tem prazer em responder às nossas orações, as orações que nós oferecemos a Ele, para que corações retornem para Ele. Deus quer que nós oremos dessa forma. Olha, Senhor, vá até a vida de tal pessoa e restaure, transforme aquela vida. Olha, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, o meu filho, o meu primo, os meus avós, os meus tios, primos, primas, os meus amigos, a minha esposa, a minha namorada, o meu colega de trabalho, o meu amigo, o meu inimigo. Ore a Deus, coloque essas vidas diante do Senhor e ore, 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 ore sem cessar, para que Deus vá até essa pessoa, para que Ele venha se apresentar, se revelar, para que o fogo do Senhor alcance
e transforme aquele coração, para que aquela mente possa ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Elias orou e Deus se revelou através do fogo. Versos 38 e 39. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glórias a Deus, aleluia por isso, por esse transformar, por esse reconhecer. Todos ali se prostraram diante do Deus vivo e verdadeiro, sem gritos, sem histerias, sem êxtase. O que aconteceu ali? Apenas uma adoração verdadeira, se prostrando diante de Deus com uma reverência total, na presença do Deus que se manifestava através do fogo diante deles. O povo apenas respondeu: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquilo que antes era dúvida, quando Elias pergunta ao povo lá no verso de número 21, Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Eles ainda não tinham experimentado a presença do Senhor, sentido, presenciado o fogo do Senhor queimando aquele altar. O que antes era o silêncio da dúvida, agora o povo tinha na voz a resposta da certeza, da convicção, vinda de uma adoração verdadeira. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode, você consegue, tente imaginar como que foi aquele dia, como é que foi aquele momento, todo aquele ambiente, começando desde a manhã com aquele culto a Baal e nada de Baal responder, aquela histeria, aquela gritaria, as danças, tudo acontecendo, aquela prova, toda aquela disputa, depois a derrota de Baal e de seus profetas, e depois o fogo do Senhor consumidor descendo, vindo dos céus, queimando tudo que estava ali, e então aquilo se transforma em um ambiente de adoração. Vozes e mais vozes declarando: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sem barulhos, sem gritaria, sem êxtase, sem danças, sem histeria, sem sacrifícios, sem flagelo, sem essa busca do êxtase. Nada disso. Apenas vozes adorando e experimentando da presença de Deus. Como deve ter sido incrível esse momento de adoração plena. Mas olha só, é possível nós vivermos esse momento de adoração plena tantas e tantas vezes. Não foi um ato exclusivo e único do povo no Monte Carmelo. Muitas pessoas esperam por grandes locais que possam, talvez, proporcionar essa adoração plena, total ao Senhor. Mas saiba que, de repente, são apenas locais e fatores externos. A verdadeira adoração, ela parte do coração. Ela parte de dentro de nós, do nosso interior. E isso pode acontecer tanto em grandes locais, como em locais pequenos, na simplicidade. O povo adora a Deus naquele momento, simplesmente se lançando ao chão, se prostrando e adorando a Deus. A adoração cabe em qualquer local, desde o local grande, lindo, suntuoso, até o local mais simples, porque não é o local que faz a adoração, mas sim você. É do seu interior, porque Deus olha o teu coração e Ele sabe aqueles que estão adorando de forma verdadeira. E é isso que Deus tem buscado, seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
É isso que Deus está procurando e é isso que você está sendo chamado a adorar ao Senhor. E nós não devemos apenas parar nisso. O povo aqui primeiro se prostrou e adorou ao Senhor. E depois agiu, conforme Elias os mandou fazer. Pois antes eles estavam na dúvida. E agora, depois de experimentarem tudo aquilo, sabiam quem era o verdadeiro Deus. Por isso eles tinham que dar um fim àquela situação que os levou a se afastarem de Deus. Lá no verso 40, Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Lembra que eu disse que aquela disputa, quem vencesse, teria então a adoração de todo Israel. Deus que vencesse ganharia a adoração, a religiosidade, a religião de Israel, e ao perdedor seria a morte. O teólogo e escritor Philip Ryken, ele nos esclarece esse trecho. Ele escreveu o seguinte: isso aconteceu, esse ato de Elias em prender todos os profetas de Baal e ali matar a todos. Isso aconteceu em cumprimento ao mandamento de Deus, conforme Deuteronômio 13, de 12 a 15. Os líderes que levaram Israel à idolatria precisavam morrer pela espada. Líderes idólatras representavam um grande perigo espiritual para o povo de Deus. Se os israelitas quisessem parar de oscilar entre duas opiniões religiosas, precisavam acabar com a adoração a Baal de uma vez por todas e se prostrar diante de Deus e de Deus somente. Precisava dar um fim. Eles precisavam acabar com a idolatria. E os líderes que levaram o povo à idolatria precisavam então ser mortos, conforme era a lei. Hoje nós não precisamos matar ninguém. Até mesmo porque a nossa batalha ela não é física. A nossa batalha, sim, ela é espiritual. O que devemos fazer é nos manter firmes ao Senhor e matar os nossos pecados. É buscar arrancá-los de dentro de nós, de onde eles estiverem. Devemos nos arrepender de nossos pecados. Devemos orar para que o fogo consumidor venha e queime esses nossos pecados e que nós não venhamos mais a praticá-los. Devemos reconhecer cada um de nossos pecados e nos desviar deles, buscando sempre o arrependimento. Nós devemos constantemente olhar para dentro de nós e reconhecer os falsos deuses que, de repente, possam estar habitando dentro de nossos corações. Por isso que nós devemos arrancar esses deuses, lançá-los fora e colocá-los à morte. Aquilo que está nos afastando de Deus tem que ser arrancado. Se está alguma coisa dentro de nós está provocando qualquer tipo e nível de idolatria, tem que ser arrancado de dentro de nós e matado e morto. Devemos fazer isso. Devemos buscar e adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, de forma plena e total. Por isso que não pode ter nada entre nós e Deus, nada que esteja impedindo a nossa adoração plena e total a Deus. Por isso precisamos buscar ao Senhor, adorar, nos prostrar diante dele, nos oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em resposta a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu, porque Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, e assim nós devemos colocar a nossa vida de forma integral diante do Senhor. Colocar todas as áreas da nossa vida, tudo que nós fazemos diante do Senhor e nos prostrarmos. E assim, como o povo de Israel disse, devemos com a nossa vida e com a nossa voz dizer bem alto: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há lugar mais nada na minha vida senão o Senhor em mim. É somente a Ele que eu adoro, é somente a Ele quem eu sirvo, e é somente a Ele quem eu me prostro, e é dele que eu vou falar, que eu vou anunciar a tantos quantos eu conseguir, e irei orar
para que essas outras pessoas que ainda não conhecem, que ainda não se entregaram, que ainda não se prostram diante desse Deus vivo e verdadeiro, vou orar para essas pessoas, para que Deus se revele, se apresente a elas, para que Deus mude e transforme a mente e o coração dessas pessoas, para que haja uma conversão dessas vidas voltando-se para Deus. Amém? Vamos orar. Ó Deus querido e Pai, ó Deus, nós lemos em Tua palavra o Teu agir, nós vemos o Teu poder, Senhor, e assim, ó Pai, nós somos tão gratos a Ti porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos salvou, nos redimiu, nos deu a vida eterna através do Teu Filho Jesus Cristo. E hoje, ó Pai, nós podemos dizer, e queremos dizer, e sempre iremos dizer que o Senhor é Deus, o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Senhor é o nosso Deus. Ó Pai, nos leve, ó Deus, a orar e a amar as pessoas, ó Pai, a falar do Teu amor, a falar do Teu Filho Jesus Cristo, porque a salvação somente há nele. Que sejamos anunciadores dessa salvação, que possamos, ó Pai, nos lembrar em nossas orações daquelas pessoas que ainda não Te conhecem plena e verdadeiramente, e orar para que essas vidas possam ser alcançadas, transformadas, restauradas, ó Pai, para que essas vidas possam se converter e ter a Ti como único Deus de suas vidas. Use-nos para isso também, ó Pai, e que possamos, dia após dia, anunciar que o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus. Oramos, ó Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje chegamos a mais uma oportunidade de participarmos da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento sempre muito incrível, um momento sempre muito sublime, que é o de participar da mesa do Senhor. Por isso, nesse momento, que você se coloque diante do Senhor em adoração, aproveitando este momento de culto ao nosso Deus, em sinal de gratidão a Ele pela sua oferta na cruz por cada um de nós. Te convido, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, Senhor, nós Te agradecemos por esse momento tão único, tão especial na vida da igreja, na vida do Teu povo, ó Pai, que é participarmos da Tua Santa Ceia. Ó Deus eterno, nós Te agradecemos por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo, por ter morrido na cruz em nosso lugar e assim nos dar a vida. Obrigado, Deus. E agora nesse momento de ceia, que o pão não seja apenas pão, que o suco de uva não seja apenas um suco de uva, mas, ó Deus, que esses elementos possam produzir transformação em nossas vidas, possam produzir frutos de arrependimento, possam nos trazer esperança, possam nos trazer a alegria, possa nos trazer a memória o sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo e assim nos transformar, nos modificar, nos fazer melhores. Oramos agradecidos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, o partiu, tendo dado graças, e disse: Esse é o meu corpo que é partido em favor de vós, comei dele todos, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todos, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciem a morte de Jesus Cristo. Anunciem que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Anuncie essa esperança para todas as pessoas. Por isso, nesse momento agora, pegue do pão. Se você estiver só, pegue o pão, pegue o cálice
e prove, e coma, e participa desse momento. Se você estiver com mais pessoas na sua casa, então distribua o pão, em seguida distribua o cálice e todos juntos partilhem da mesa do Senhor. Enquanto isso, nós iremos ouvir um cântico, e durante este cântico faça esse momento de partilha da mesa do Senhor, esse momento de estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos ceiar, partilhar da mesa do Senhor. Depois de nos alimentarmos espiritualmente, depois de participarmos deste banquete proporcionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, onde ali podemos relembrar do seu sacrifício na cruz, onde podemos contar com a sua doce presença, onde podemos ali participar da ceia do nosso Senhor. Como é bom ter esse momento de partilha, de participar da presença do Senhor. Como é bom ter este momento dentro do nosso culto, como é bom participar disso. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por termos esse momento de participar da tua Santa Ceia. Te convido agora, feche seus olhos, nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Vamos orar a Deus, agradecendo por este momento, por este culto. Vamos orar. Ó Deus querido e Pai, obrigado, ó Deus, a nossa oração mais uma vez é de gratidão. Gratidão porque hoje podemos participar da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão porque podemos ler a Tua Palavra, ó Deus, e, ó Pai, mais uma vez ver o Senhor é um Deus, é o nosso Deus, o verdadeiro Deus, aquele que ouve as nossas orações, que é presente, que responde, aquele que nos ajuda o tempo todo. Ó Pai, obrigado
por este momento, ó Pai, de culto a Ti, Senhor, onde nós somos renovados, restaurados, transformados, ó Pai. Obrigado, Senhor. Ó Deus, a nossa semana está começando. Que o Senhor nos abençoe nessa semana. Nos ajude, ó Pai, nos livre de todo mal, de todo perigo, ó Pai, nos ajude nas decisões que alguns irmãos têm a tomar, ó Pai, nos mostre sempre o melhor caminho a seguir, as melhores escolhas a serem feitas, ó Pai. Nos abençoe nessa semana, ó Pai, nos ajudando em tudo, Senhor. Que a Tua paz venha reinar sobre os nossos lares, ó Pai, e que possamos, ó Deus, falar do Teu amor e orar a Ti, ó Pai, durante toda a semana, colocando, ó Pai, aquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não têm a Ti, colocando essas vidas diante do Senhor, para que haja conversão, transformação, ó Pai. Obrigado a Deus por mais este culto. Abençoa, Pai, a nossa semana, a cada um que está conosco neste momento, Te adorando também. Esteja sobre a vida de cada um, com a Tua paz, com a Tua proteção, com a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria, o fogo do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós tivemos mais uma oportunidade de adorar a Deus, de ouvir a Sua palavra, de participar da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, com o nosso coração completamente agradecido, estamos chegando ao final deste culto, sabendo que Deus está conosco em todo o tempo, sabendo que temos um Deus que é vivo, que é verdadeiro, um Deus onde nós podemos clamar e falar: o Senhor é o Deus, o verdadeiro Deus, que nos chama inclusive a orar pelas outras pessoas, para que elas também possam conhecer, viver este Deus, sentir essa presença, serem perdoadas, terem o coração convertido, a vida voltada para o nosso Deus. Por isso é importante você orar por essas vidas. Coloque durante toda a sua semana, nos seus momentos de oração, ore. Coloque essas vidas diante do nosso Deus e confiemos no nosso Pai, porque Ele ouve a nossa oração. Amém? Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui neste momento de culto, nesse momento de adoração a Deus. Ainda estamos aqui online, mas a nossa igreja já está quase pronta, está no acabamento. Passamos já a massa corrida, começamos a lixar, já vamos pintar logo, iremos colocar o forro lá dentro e tão em breve estaremos juntos presencialmente adorando ao nosso Deus. Está chegando a hora de agradecer por tudo que Deus fez ali com a nossa igreja e juntos podemos adorar, engrandecer, exaltar o nome de Deus, o único Deus, e juntos podemos falar: Ele é o nosso Deus. Está chegando esse momento. Que a sua semana seja uma semana de muita bênção, de muita paz. Se você deseja contribuir, fazer uma oferta, aqui está aparecendo os dados do nosso tesoureiro. Fique à vontade, se você assim desejar. Faça a sua oferta, a sua doação, que vai nos ajudar muito
A nossa igreja tem muita reforma para fazer, mas nós estamos indo aos poucos. Estamos trabalhando ali dentro do templo, deixando ele completamente ali reformado, né? Trocamos todo o telhado, toda a fiação, toda a parte elétrica. Estamos ali então reformando o templo e de parte em parte nós iremos fazer, né? Deixando assim toda a nossa igreja pronta, preparada, bonita, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Então, se você desejar, está aqui os dados do nosso tesoureiro, você pode fazer a sua oferta. Agradecemos e muito todo o cuidado do nosso Deus e também a sua participação. Que o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que Ele te dê uma semana de muita paz. Um grande abraço e fique na presença do nosso Deus e até mais.